reflexão deste dia em que celebramos a vida e o chamado de Deus na pessoa dos sacerdotes, dia do padre hoje, não é? Faz com que eu me atreva a dividir um pouquinho da minha vida com vocês, mas lanço uma pergunta, para que eu possa partilhar um pouquinho desse chamamento que Deus fez comigo, fazendo elo a esta ressonância. O que eu fiz com a vida que Deus me deu? O que foi que a vida fez comigo, a ponto de responder mais ou menos a este chamado interior que fui percebendo ao longo da minha vida, para me colocar ao serviço dele, fazendo quaisquer coisas. E a pergunta que eu faço para você é essa: se hoje você fosse aquilo que você disse que seria quando criança, o que você seria hoje? Qual seria a sua profissão? Tchan, 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 tchan. Você ainda está em tempo, viu, Pedro? Você escapou dessa, né? Porque você ainda é criança. E é possível que você já tenha no seu coração e na sua boca expressão como essa: ah, quando eu crescer, eu vou ser... Ou você, Miguel, na altura dos seus 1,20 m de altura. Talvez você já diga isso, não é? A gente ouve isso das crianças. O Pedro já disse isso lá na sua casa? Hein, vô e vó? Ainda não ouviram da boca do Pedro, o seu neto? O que você seria hoje, se você fosse aquilo que você disse quando era criança? Tchan, 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 tchan. Estou dando um tempo para você pensar. Ainda lembra do que você disse? Os adultos disseram para você? A gente esquece, mas os adultos lembram, o pai lembra, a avó lembra, não é? Você seria? Você disse quando criança que gostaria de ser torneiro mecânico. E hoje o que você é? Motorista. Está bem perto mesmo, hein? Não é? Mas talvez a questão, gente, não seja essa. Se realizou aquele sonho de criança, naquilo que a nossa profissão nos dá a oportunidade de ganhar o pão de cada dia, ou não. Talvez tínhamos um sonho de profissão, mas a vida nem sempre nos leva naquele sentido. Pena, Dona Alice do País das Maravilhas, que muitas pessoas eu encontro que ficam ainda ancoradas naquele sonho de criança, e a vida levou ela por outros caminhos, inclusive profissionais, e hoje a pessoa fica ressentida, magoada, não realizada, como se aquele sonho de criança fosse, em última instância, aquilo que iria definir o ser daquela pessoa por completo. E ela não se abre para perceber que tudo aquilo que a vida fez com ela, inclusive em termos profissionais, de encontros e desencontros, fez hoje você ser aquilo que estava lá, talvez adormecido, mas esse teu ser veio se realizando, passando por inúmeras experiências, inúmeras profissões, inúmeros encontros e desencontros, e hoje você está aqui. Mas não se pode, gente, como eu ouvi algumas pessoas, ficar torcendo para que se acabe logo isso, para que os filhos se casem, para que o marido morra,
para que ela fique viúva, ou sem filhos para cuidar, para realizar um sonho de criança, para realizar como se fosse uma jura de criança. E pessoas estão presas nessa jura de criança, e descartam tudo aquilo que a vida lhes proporcionou, e não conseguem se abrir para essa dimensão que eu quero oferecer para você hoje. Se abra para esta dimensão, não importa o que a vida fez com você, não importa o que você fez com a vida que Deus te deu, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que a vida fez com você, e conseguir tirar tesouros novos desta bagagem que você vem trazendo, quer seja profissional, quer seja de experiências e vivências que fomos fazendo ao longo da vida. Não importa, gente, o que você esteja fazendo, importa que aquilo seja apenas um facilitador para que você expresse o mais profundo do teu ser, e sendo autêntico. Ali a gente encontra aquilo que eu vou chamar de vocação, chamado de Deus, que te chama para a realização plena deste ser, e este ser realizado, pleno, exuberante, realiza todo mundo que está em volta. Será que só eu encontrei um motorista de ônibus e caminhão de lotação, cheio no esplendor do seu ser, exalando otimismo, alegria, felicidade? A gente fala, nossa, esse aí parece que viu um passarinho verde hoje. Será que só eu encontrei pessoas atrás de um balcão pleno de felicidade? É bem verdade que já encontrei gente atrás de um balcão completamente triste, fechado, entristecido, embrutecido, descontente com aquilo, porque talvez esteja pensando ainda, do jeito que a coisa vai, eu nunca vou ser aquilo que eu sempre sonhei para mim. Mas não é aquilo que você sonhou para você. Fique ancorado no vento. O Espírito de Deus é como o vento, sopra onde quer. E se nós tivermos essa docilidade, gente, de não nos cristalizarmos, de não ficarmos ancorados em experiências, em lugares, em situações, nós vamos sim fazendo experiências, vivências, e nós vamos percebendo esse grande chamamento que Deus faz, para que nós, na nossa plenitude, sejamos aquilo que Ele quer. Porque, em última instância, a vontade de Deus para nós é a melhor vontade a nosso respeito. Percebe isso? Algumas vezes eu ouvi isso dentro da minha própria casa. A minha mãe teve coragem, verbalizou aquele que era um sentimento do meu velho pai, Riva. E um belo dia ela teve coragem e disse: nossa, o seu pai anda muito preocupado. A preocupação era dela. Seu pai anda muito preocupado. Cada vez que você abre mão de uma nova experiência e volta para casa, e ele fala aqui em casa: nossa, meu Deus, o que será desse menino? Não dá certo em nada, parece que está sempre à procura. Mas eles não tinham entendido. E hoje, depois de muitos anos de terapia, de muitas experiências de dor e de sofrimento, eu começo a entender. Talvez eles nunca vão entender. E pessoas que convivem comigo talvez nunca vão entender. Por que que eu entro numa experiência apaixonadamente,
e depois deixo para lá, passo para uma outra, começa uma outra paixão, um outro envolvimento, uma outra profissão, um outro jeito de realizar o meu ser. Talvez eles não percebam, como os meus pais não perceberam. Ainda há pouco tempo uma pessoa me disse: nossa, por que você não deixa de ser padre? Você é tão bom construtor, meu. Larga esse negócio de padre, de igreja. Vai ser construtor. Vai ganhar dinheiro, vai fazer a vida. Mas ela também não entendeu que o ser padre, o ser consagrado a Deus, define o meu ser. As outras coisas que eu faço é apenas um apêndice, é apenas um facilitador para que esta consagração, a esta resposta a um chamamento de realização plena do meu ser se realize. Essa semana uma senhora ainda falou isso para mim. Me viu completamente envolvido na criação dos pombos correio, muito envolvido no campeonato que começou esse mês, e ela falou: nossa, que legal, né? Parece que agora você se encontrou. Eu dei um passo para trás assim, eu falei: ela não entendeu nada. Eu me encontrei desde o primeiro momento, que com 9 anos de idade, vendo um coroinha no altar, Pedro, eu falei: eu quero isso para mim. Aí se espalhou a voz, que eu queria ser padre, e aí virou como se fosse um apelido, e aí a minha mãe, que Deus a tenha em bom lugar, minha velha mãe, Dona Noêmia, me levou ao pároco da Imaculada Conceição, Padre Fulgêncio Lopes, um indiano que passou por ali, mas eu acho que ele não estava muito bem aqueles dias. Me jogou um balde de água fria, falou: deixa isso para lá. Não, mãe, não dá ouvido não, isso é coisa de criança, quer ser padre? Não, olha menino, isso aí é muito difícil, isso não é para você, precisa estudar muito, muito, é muito difícil. Eu saí de lá com a seguinte opinião: agora quem não quer sou eu. Fiz uma jura de criança, me fechei àquele chamado que Deus tinha despertado por encanto, por ver o celebrante, ele mesmo, o Fulgêncio, e os coroinhas dele, e aquilo despertou em mim. Eu falei: eu quero aquilo para mim, é aquilo ali que eu quero para a minha vida. Olha, dos 9 até os 24, 25 anos, isso para mim desapareceu, porque cá para nós, ouça bem o que eu quero te dizer, como psicólogo, como clínico que sou, se tem uma coisa que Deus leva em consideração, é a tal jura de criança. Por quê? Deus te deu a liberdade, o livre-arbítrio, e se você fala, se você determina para a sua vida, acabou, assim será. Eu falei: agora quem não quer sou eu. Deus parou imediatamente de colocar aquele desejo no meu coração, como se não houvesse mais, mas o apelido tinha se espalhado, e os meus primos e a vizinhança, eu tinha o apelido de o padre, com 8, 9 anos de idade, e ficou durante muito tempo, fazendo a minha primeira faculdade. Fiz uma experiência num grupo de oração da Renovação Carismática, e ali, com quase 25 anos de idade, esta semente que estava ali abafada, veio à tona, e eu redescobri aquele primeiro chamado à realização do meu ser, que para mim passava por uma consagração, por um ser inteiramente de Deus. E eu pergunto para você: este chamado, que é voz de Deus,
que é ressonância no mais profundo do seu ser. Você já ouviu? Você já deu crédito? Ou você se deixou ensurdecer? Ou pior, alguém jogou um balde de água fria e apagou aquela chama? E por ter vivido essa experiência, eu peço para você que está me ouvindo, gente grande, não faça isso. Nunca mais uma criança possa ouvir: isso não é para você. Que nunca mais um ser tão pequeno e cheio deste presente, chamamento de Deus, que nunca mais uma criança possa ouvir como eu ouvi: isso não é para você. Não jogue um balde de água fria. Se você não puder incentivar, ao menos não abafe, não apague. Ninguém tem o direito de fazer isso, porque pode ser que seja chamado de Deus. Já pensou uma criança pequena como o seu Pedro? Ai, quando eu crescer eu vou ser médico. Aí você olha a sua situação financeira, você olha o seu entorno e fala: vai sim. Você acha que isso é para gente pobre que estuda no guri como você? Se alguém do guri falar isso, eu taco uma microfonada na cabeça. Guri é uma instituição de ensino, de cuidado, de criança que existe muito próximo aqui durante 20 e poucos anos. Essa realidade existe aqui. Não podemos fazer isso. Não podemos apagar a chama que está acesa, porque uma coisa eu tenho percebido: se for vontade de Deus, Ele pode estar na periferia, Ele pode não ter condições financeiras nenhuma. Deus vira o mundo para fazer com que aquilo se realize, e aquele sonho de Deus, e aquele desejo, e aquela vocação, definindo vocação por algo específico, para uma pessoa específica, ainda que seja uma pessoinha, mas é para ela, não é para mim. E aqui está a beleza das coisas e dos acontecimentos e dos chamados de Deus. Ultimamente nós ouvimos muito falar, em tempos de intolerância, nós ouvimos muito falar: não, temos que ser mais tolerantes, com a diversidade principalmente. Não creio que temos que ser tolerante com a diversidade. Nós temos é que nos alegrar, nós temos é que elevar a diversidade. Não é assim quando a gente sai de viagem? A gente não sai para um lugar para ver coisas diferentes? E agora quando a gente encontra alguém que veste diferente, que se penteia diferente, que tem o seu diferencial, porque ela é uma pessoa específica, nós queremos apenas tolerar. E aí a gente sai de viagem para ver coisas diferentes, porque nós percebemos que coisas diferentes, lugar diferente, culturas diferentes, faz com que a gente seja aquilo que Deus quer, que muitas vezes está adormecido dentro da gente. Gente do céu, cuidado para não apenas tolerar, aceitar, mas vamos valorizar o diferente. Vamos valorizar, porque é aqui que se torna a beleza do mundo, nas cores, nos sons, nos aromas, nas diversidades do mundo. Deus é pleno, um age de um jeito, outro age de outro, e outro realiza o seu ser, respondendo a este chamado de Deus. Eu gostaria de colocar esta moldura, para que ao longo destes domingos que oramos pelas vocações, nós possamos também nos desenhar. Estou colocando apenas uma moldura, mas ao longo dessas semanas vamos nos desenhando, vamos
pintando este quadro, para que a gente, ao menos daqui 3, 4 semanas, possamos olhar que quadro foi esse que nós pintamos e verificar se é possível a gente se reconhecer ali. Não se preocupe, as pessoas nunca vão te reconhecer por aquilo que você é dentro. Eles vão olhar a sua profissão, eles vão olhar aquilo que você está fazendo, eles vão olhar os acontecimentos, as circunstâncias. Eles não vão ver aquilo que você pode ver, e que você veja este quadro, esta pintura, este desenho. Não fique numa caricatura, não fique num esboço, não fique num xerox. Você é uma obra de arte. Você é chamado por Deus, e é Ele que te alimenta, e é Ele que nutre a tua sede, para que uma vez você alimentado por aquilo que te satisfaz, olha que lindo esse evangelho, comeram do pão, a multiplicação dos pães e dos peixes, e ficaram satisfeitos. Uma vez satisfeito, uma vez pleno, uma vez realizada, você também pode realizar, satisfazer. Jesus não foi lá depois da multiplicação e deu de comida. Ele quis que os discípulos, os apóstolos fizessem esta experiência. Vai você, alimenta eles. Com isso que você tem, agora você tem nas mãos o pão, agora você tem nas mãos a profissão, agora você tem nas mãos aquilo que a vida fez com você, ou você fez com aquilo que a vida deu para você. Ah, mas isso é vocação? Isso é chamado de Deus para mim? Eu trabalho lá porque eu só tenho isso para fazer, e olha que foi difícil, viu? Sou operador de telemarketing. É isso que eu quero para mim? Eu não. Não importa o que você faz, importa como você faz. Eu nunca mais vou esquecer, nunca mais vou esquecer. Um sobrinho do Flávio, que vocês conhecem, que é muito amigo meu, perguntaram lá na família dele: o que você vai ser quando crescer? Ele falou: Patrícia, entregador de pizza. A família quase matou o moleque. O quê? É isso que você quer para a sua vida? Nós pagamos o colégio Santa Maria, que aqui na Zona Sul é um must. Gastamos uma fortuna para a sua alfabetização. Você é formado em 2 línguas já desde menino, para entregar a pizza. Eu falei: ele vai ser o entregador de pizza mais pleno e mais culto que esse bairro vai ter. Aí eu também saí de perto, porque a família ia me matar também de pancada, entendeu? Porque família nenhuma quer que o filho seja entregador de pizza, porque fica olhando naquilo que são aparências, que são exterioridade, que são rabiscos, rascunho daquele ser que está lá dentro, que fala 2 línguas. Você imagina um moleque desse chegar de moto para entregar pizza, e por acaso, plim, plim, ele percebe que quem vem lá de dentro é uma família que mal fala o português, recém-chegada da Inglaterra, assim, sabe? Você imagina o entregador de pizza: good night. Nossa, hein? Ô molequinho diferenciado. Não, mas eu não quero isso para o meu filho. Deus te livre, menino. Não importa o que você faça, não importa, coloca amor naquilo. Uma vocação não pode ser profissionalizada, Semilda. Uma vocação não pode ser profissionalizada, mas uma profissão pode ser vocacionada. Ah, é isso? Você é entregador de pizza? Ah, você opera telemarketing? Ah, essa é a sua profissão?
Faça dessa profissão uma vocação. A realização do meu ser passa através disso. Primeiro que eu duvido que você fique muito tempo fazendo isso. Porque as pessoas vão olhar você e falar: caracas, moleque, esse menino é muito diferenciado, vem para cá, eu quero você do meu lado. Para que você brilhe do meu lado. Igualmente, uma vocação, senhora da área da saúde, uma vocação não precisa ser profissionalizada. Imagina uma menina, como você foi um dia, e que ela sonhou: quando eu crescer, tá certo que ela não cresceu muito, né? Do lado do maridão daquele tamanho. Quando eu crescer, eu quero ser médica. Vocação, realização do ser. E aí você olha para a criança e você fala: essa pessoa é vocacionada, ela tem um chamado de Deus para o ser dela. Ela diz que quando crescer vai ser médica, mas isso é tão verdade que ela não pode ver um cachorro ferido, ela não pode ver uma plantinha quebrada. O que você está fazendo, menina? Estou fazendo um colativo na planta da minha mãe. Quê? Agora eu vou aplicar a injeção na planta da minha mãe. Acabou com a horta da mãe, entendeu? Aplicou cândida. Mas é a realização, ela já está sendo médica. Ela já está sendo a curadora. O diploma vai ser consequência. Finalizo dizendo isso. Estava estudando com outros estudantes, buscando o sacerdócio, depois de grandes idas e vindas e voltas para casas do meu pai, e larga tudo e começa toda uma outra caminhada, porque já tinha se esgotado tudo aquilo que aquele lugar e que aquelas pessoas poderiam dar para mim. Já não fazia mais sentido. E Deus mesmo aproveita e tira a gente daquele lugar e leva para outro. Estava lá fazendo a formação ao sacerdócio e um outro estudante falou para mim: Semilda, nossa, não vejo a hora de ser padre, ainda falta 2 anos de formação. Ai meu Deus, não passa nunca. Eu falei: nossa, não sei para que tanta ansiedade, eu já sou padre desde os 9 anos de idade. Nossa, quase ele me matou. Você é louco? Você não sabe o que você está falando? Ainda parecia o padre Fulgêncio falando. Ainda falta muito. Esses 2 anos vai ser o pior da sua vida, você vai ver só. Se chegar lá. Claro que para ser sacerdote precisava fazer o percurso, mas o ser sacerdote estava aqui. O ser padre estava no diploma da Universidade Gregoriana. Padre é uma coisa, ser sacerdote, aquilo que eu e que você também é chamado a ser, pelo batismo, aquele que faz a ligação entre o céu e a terra, através da expressão do seu ser, não precisa diploma, não precisa universidade, precisa contato com o ser mais profundo, que é Deus que habita ali. Se questiona durante essa semana, vamos colocando esta moldura, e vamos perceber que retrato vai ficar no final das contas. Será que agora você já se reconhece? Se essa moldura fosse de um espelho, você se reconhece como expressão do mais profundo do seu ser? É isso, gente, que a gente celebra, e ao longo desse mês vamos fazer menção e vamos pedir a intercessão. É isso que a gente celebra, cantarolando a vida do nosso padroeiro, que devagarzinho, de muitas formas de expressão, que devagarzinho, com muitas renúncias necessárias para ser fiel àquele chamamento, foi se tornando amigo de Deus,
foi se tornando o que a gente chama de santo, e hoje ocupa esse lugar diante dos nossos altares. Vamos pedir para Ele, para iluminar o nosso ser, para iluminar desde o nosso coração, para que a gente entre em contato com esta voz de Deus, com esse chamado de Deus, que quer que nós cheguemos à plenitude, e Ele, através de nós, sacia a fome, sacia a sede dos seus filhos. Vamos cantarolar juntos? Você já tem aí a canção? Aqueles que sabem, acompanha o Ivan. O santo São Bernardo, por sua fé e devoção, deixou o castelo para servir aos irmãos. Ainda jovem se fez monge, levando a cruz sem desanimar, brilhando sua luz sobre o povo, percorreu meia Europa sem cansar. Rogai por nós, São Bernardo, pedimos em oração. Jesus é o nosso caminho, tu és nossa proteção. Rogai por nós, São Bernardo, pedimos em oração. Jesus é o nosso caminho, tu és nossa proteção. Sempre dizia a seus filhos, amar a Deus é ter caridade. Amemos e seremos amados, viver o amor é servir a caridade. Nos que amamos encontramos repouso e oferecemos a todos que amamos, com trabalho, união, fraternidade, a Jesus glorificamos. Rogai por nós, São Bernardo, pedimos em oração. Jesus é o nosso caminho, tu és nossa proteção. Vamos ficar. Alô, alô, alô? Não tem retorno? Alô, alô, alô? Vamos ficar em pé um pouquinho. E eu gostaria que você trouxesse à sua lembrança agora aquilo que você disse que seria quando criança, ou ao longo da sua juventude, ao longo da sua vida, sonhos, projetos. Talvez nunca se realizou e nunca irão se realizar. Porque não é só levantar cedo, porque é muito furado aquele ditado que diz: Deus ajuda quem cedo madruga. Eu vejo muita gente que madruga, vai dizer que Deus não está ajudando. Tem outras variantes. As situações são o que são. Talvez os nossos sonhos nunca se realizem. Isso não impede da gente continuar sonhando. Mas nós só vamos continuar sonhando se nós acordarmos daquilo que pode ter sido um pesadelo. Pesadelo é aquele sonho recorrente que volta sempre. Nossa, não sei por que eu sonho sempre com isso. Hoje é tempo de colocar diante do altar de Deus teu sonho, tua paixão,
teu encanto, aquilo que você sonhou ser, coloca diante do altar de Deus, renuncia, entrega, desancora, fica solta, livre, solto, deixa Deus te projetar, de oferecer, te propor novas situações, novas vivências, novos lugares, com aquilo que você já fez com a sua vida. Não estou falando para você jogar fora marido, filho, profissão já, diplomada ela, né? Com isso, Deus é capaz de fazer novas coisas. Novas coisas. Oferece para Ele, entrega para Ele. Dai-nos dessas graças, Senhor Deus, para que nós possamos ser aquilo que Tu queres. Porque começamos a entender que a Tua vontade é a melhor a nosso respeito. Realiza, Senhor Deus, a Tua vontade, o Teu chamado nas nossas vidas. Que nós possamos fazer da nossa profissão, da nossa ocupação, daquilo que a vida fez com a gente, um chamado Teu. Na educação dos filhos, no zelo para com esta família, com estes netos, com esta igreja. Peço também para que vocês comigo rezemos juntos por todos os sacerdotes. Nesse dia que a igreja reza, especialmente pela vocação sacerdotal, esta vocação ao chamado de uma consagração total à igreja, ao serviço dos irmãos. Rezemos de uma forma carinhosa por todos os sacerdotes, vítimas desta pandemia, deste Covid, os que faleceram, os que estão hoje entubados, pelos sacerdotes que passam dificuldades, desamparo. Dai-nos as bênçãos, Senhor, e abençoa cada um deles, e a mim também. Rezem por mim, para que eu persevere no chamamento que Deus fez a mim. Desde já, pela intercessão de São Bernardo, o nosso padroeiro, professamos a nossa fé num Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.